nossa transmissão, nossa palestrinha, né? Nosso bate-papo aqui com os companheiros aqui e a nossa live para os companheiros que estão online, né? Sejam todos bem-vindos, que Jesus mais uma vez nos abençoe ou continue nos abençoando, porque Ele jamais cessa, jamais tem solução de continuidade conosco, com as nossas vidas. Então, que nós tenhamos certeza disso e vamos partir para a nossa meditação de hoje. Hoje o tema nosso é: que tendes? É uma mensagem do livro, é a mensagem 143 do livro Fonte Viva. Esse é um tema que, à primeira vista, ele nos parece, assim, não ter muito sentido, né? Não ter muito sentido, pois se alguém chegar e te fizer semelhante pergunta, a princípio você vai estranhar, mas depois que você estiver ciente da razão da pergunta, vai manter o diálogo, né? O diálogo normal. Porque se alguém chega e pergunta para nós: o que você tem? O que tendes? Nós simplesmente: o que você quer saber da minha vida, né? Mas essa pergunta foi feita por Jesus, lá na longínqua Galileia, né? Foi feita por Jesus. É um tema da primeira multiplicação dos pães, né? Que Jesus fez, que tinha uma multidão, uma grande multidão, e que acompanhou o dia inteiro. Tinha gente que estava ali há mais do que um dia, né? Ali acompanhando, ávido, faminto da palavra de Jesus, porque igual nós vivemos os nossos dias, ou vivemos sempre, a humanidade sempre está faminta de novos conceitos, de novos ensinamentos, de novas esperanças, né? Eu estou lendo um livro agora que se chama Do Pó das Estrelas ao Homem, e se toca muito nesse tema que nós estamos sempre ávidos de conhecimento, porque na sociedade, de um modo geral, na religião, nós vivemos por viver, simplesmente existimos, mas há a pergunta: quem somos? Da onde viemos? Por que estamos aqui? E para que estamos aqui, né? Então, agora na codificação, eu não encontrei grandes referências a esses temas da multiplicação, que são duas multiplicações dos pães, né? Eu não achei muito tempo, fui achar essa referência no livro Gênesis. Apenas trouxe aqui para citar, não vamos perder tempo ou entrar nos detalhes. Apenas uma citação no livro Gênesis, quando fala dos chamados milagres. E a multiplicação dos pães é considerada um milagre, um dos grandes milagres, porque consta que eles tinham, no caso aqui que eu vou citar, 7 pãezinhos e 2 peixinhos. Era isso que eles tinham. Jesus pedindo, né, pedindo que eles trouxessem, porque eles tinham levado só um farnelzinho de algum alimento para eles, os discípulos, né? Jesus disse: mas é isso que nós vamos dividir para os pessoal. Então Jesus, consta nos textos bíblicos, que Jesus, pegando os pães,
o abençoou, cortou em pedaços e deu para que os discípulos distribuíssem. E, final da história, mais de 2.000 pessoas comeram o pão, ainda sobrou alguns cestos, né? Alguns cestos. Então, Jesus multiplicou. Mas nós vamos ver no texto aqui, nós vamos ver aqui uma definição, uma colocação, uma visão que o Espírito Emmanuel teve e passou para nós através da psicografia do Chico Xavier. Então nós cristãos modernamente, né, temos uma falsa ideia de que o Cristo faz tudo por seus seguidores. Essas crenças fazem que o crente, no sentido quem o crê, não estou falando de religião, se ache salvo e imune de tudo, ou melhor, imune, tudo esperando milagrosamente caia dos céus. No entanto, vemos fiéis todos os dias às voltas com as suas diversas complicações. Se eu estou salvo, por que eu vou passar por doença? Por que eu vou passar por dificuldade? Então, essa ideia de que se entregou a Jesus, acreditou em Jesus e está tudo resolvido, não tem sentido. Apenas se fazem isso no afã de conquistar fiéis, conquistar prosélitos, mas não é provável, porque a gente vê os profitentes de todos os cultos religiosos passam as mesmas peripécias que outros que não são religiosos, que às vezes nem religião têm, né? E não são tão fiéis assim. Então, por quê? Né? Mas vamos. A realidade é bem outra. Jesus não teria vindo nos isentar do trabalho de construção dos nossos destinos futuros. Ele é o mestre, guia e modelo da humanidade, questão 625 do Livro dos Espíritos, que não se limitou a ensinar na teoria. Ele viveu seus exemplos na prática, mostrando ao homem o que se pode fazer. A gente lembra aqui nesse ínterim que Jesus não tinha que passar por nenhuma prova, nenhuma dificuldade, nenhuma experiência. Ele se sacrificou, apagou toda a sua luminosidade, sua condição de espírito divino, né? Para mostrar que é possível viver. Daí nós termos, né? A certeza de que Jesus passou por todos os fenômenos que nós passamos. Ele nasceu como nós nascemos, né? Fruto da união de um homem e uma mulher. Ele teve uma infância, né? Uma adolescência, tudo o que nós passamos, porque ele se apagou, por assim dizer, para mostrar-nos que é possível viver.
Jesus se poderia nascer de um processo espiritual, como nós acreditamos que acontece em outros mundos? Podia. Mas ele precisou passar por isso para mostrar que é possível ao homem fazer. Jesus se fez homem, né? E está lá, o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Ele se fez homem, sim, com todos os atos biológicos com que o homem passa. E depois morreu fisicamente, como todos nós vamos morrer. Com a diferença que ele morreu na cruz, né? Crucificado. Mas a morte, biologicamente, foi o que acontece com todos. Jesus não fez nada simulado, nada para mostrar apenas fingido. Jesus viveu o fenômeno da vida física na sua integralidade, né? Jesus foi muito claro ao dizer que a cada um segundo as suas obras. Mais tarde, Paulo repetiria, né, aos romanos, mostrando aqueles ensinamentos, aquilo que, com a vinda do Consolador, seria muito mais enfatizado. O fato de sermos herdeiros de nós mesmos, ou seja, o que somos hoje, somos fruto da aplicação da nossa liberdade em todos os tempos. Então, Jesus, ele foi claro para dizer: ninguém vai ganhar o reino do céu se não for segundo as suas obras. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Então, ele fez várias colocações, mostrando para nós, nos mesmos termos bíblicos de hoje, mostrando que nós temos a nossa responsabilidade. E mais tarde, né, o Espiritismo veio mostrar para nós, né, Paulo repetiu o assunto, e o Espiritismo veio mostrar para nós que nós somos fruto, herança de nós mesmos, somos herdeiros de nós mesmos. Isto é, o que nós somos hoje, nós que construímos. A cada um segundo as suas obras, né? Somos que nós construímos. A vida que nós temos hoje é a vida que nós elegemos de todos os tempos e que fomos melhorando com as nossas atitudes, né? À medida que nós fomos desenvolvendo os nossos conhecimentos. Os homens não estavam suficientemente maduros para assimilarem os ensinamentos de tão alta significância. De todos os tempos aguardaram um rei que viesse livrar de todos os compromissos, e Jesus, pelo contrário, nos trouxe muito mais comprometimento e muito mais responsabilidade, razão pelas quais a religião de sua época não o receberam como aguardado. Como eles aguardavam, como o aguardado o excelso soberano, já que não era de origem nobre. Então teve isso. Jesus não era de origem nobre. Então, por essa razão, ele não foi recebido. Se não foi bem-vindo entre os judeus, os judeus que eram os únicos monoteístas, os únicos da civilização de então, que estavam mais ou menos preparados para receber uma revelação mais espiritualizada. Eles foram monoteístas porque todas as religiões
de então, naquela época, eram politeístas. Isto é, eles acreditavam na multiplicidade de Deus, num Deus para cada virtude, um Deus para cada milagre, um Deus para cada benfeitoria, para cada ação, mas também admitiam um demônio para cada ação malfazeja, né? Então eles eram politeístas. Moisés foi o que trouxe para nós, né? Porque ele já era oriundo de uma civilização egípcia, né? Os iniciáticos egípcios, que admitiam a unicidade de Deus, ou seja, ser o monoteísmo, ser Deus, um ser único, né? E os judeus foram os que preservaram esse conhecimento que Moisés trouxe. Mas será que eles estavam preparados totalmente? Mesmo os judeus já haviam se contaminado pelas vaidades, já haviam sido picados pela serpente do orgulho e pela ânsia do poder e do domínio político, tornando-se orgulhosos e vaidosos. Então Jesus, que não era de classe nobre, que não era da alta sociedade, que eram analfabetos, vocês sabem que Jesus era analfabeto, né? Neste mundo, mas alfabetizado ele era até o último suspiro, né? Na espiritualidade. Ele tinha porque ele passou por todas as civilizações, ele passou por todos os graus de desenvolvimento, então não precisava da cultura, da instrução do dia de hoje dos dias de então, né, para ser culto, para ser instruído, embora ele se conservasse como analfabeto. Mas os conhecimentos demonstraram que de espírito ele não era analfabeto. Então nós vamos ao tema, né? O nosso tema não é muito longo, viu? Nada que até as 10 horas da noite a gente não tenha terminado, viu? Então vamos lá, né? A questão, eu falei 100 e qualquer coisa, a mensagem é a 133, agora corrigindo, viu? 133 do livro Fonte Viva, né? Quanto pães tende? E disseram eles 7. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e esse versículo que ele responde, ele pergunta e eles respondem 7, é o versículo 5 do capítulo 8. Então, ele falou quantos pães? Aqui ele não colocou, mas a mensagem diz que são mais 2 peixes, né? Então agora vamos mudar a palavra para o nosso Emanuel, né? Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-los, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes, né? A pergunta, né, ela denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multidão. Então é nesse que nós vamos bater, né? Porque a pergunta, ele falou 7 pães, né? Tem 7 pães. Mas a mensagem que ele traz aí está no cerne da pergunta. E eu acho interessante isso, porque o Emanuel vai buscar essa essência. Porque pergunta, quantos pães tende?
É uma pergunta simplesmente, eu estou aqui com 7 pãezinhos. Mas ele vai buscar um sentido espiritual e um sentido, sim, diríamos assim, um sentido maior para as explicações de todos os fenômenos que nós consideramos milagres. Então vejamos, né? E ele diz assim, quantos pães tem? Então a pergunta, ela vai mostrar a necessidade de se ter alguma coisa para que aquela coisa cresça, para que aquilo cresça. Então vamos lá. Estão me entendendo, gente? Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade, né? Então, a gente fica pensando assim, mas tinha 7 pães. Em quantos pães precisou de multiplicar cada um para que alimentasse 4.000 pessoas? E ainda fala que sobraram, no Evangelho falam uma quantidade de cestos, lá, eu não lembro, mas ainda sobraram. Precisou cada pão ser multiplicado por mais de 1.000, né? Ou por mais de 500, né? Quase 600, porque vamos supor que fosse 4.000. 7 para 4.000, daria quase 7 pãezinhos, cada um se transformava em 7.000 pãezinhos, né? Mas, vamos deixar a matemática para lá, né? Então vamos lá, vamos continuar vendo isso aí. Ele pergunta, teria o mestre conseguido tanto pão, se não... Teria o mestre conseguido tanto pão, se não pudesse contar com recurso algum? Aí está a chave da questão. Seria que o mestre conseguia se não tivesse nada? Aí ele deixa algo para nós estudarmos e para nós pensarmos. Porque quando ele faz a pergunta, teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A gente vê nos fenômenos naturais de espiritualidade, nos acontecimentos, na resposta das preces, a gente vê uma coisa interessante e importante, né? Por quê que nem todos que pedem conseguem? Por que nem todos que fazem a prece têm aquele atendimento que seria de esperar? É lógico que não estamos dizendo que Deus não responde às preces de todo mundo, mas uns conseguem mais, outros conseguem menos. Uns, após a prece, se transforma, se dedica. Outros fazem as preces, se recebe um auxílio naquela prece, simplesmente ele volta a ser o mesmo, né? Conta-se que Jesus, certa vez, certa noite, estava ali sentado à beira da praia, despedido da multidão, desolado. É num livro de Humberto de Campos que ele fala. E Jesus estava desolado. Mas aquele dia ele estaria exausto porque talvez fosse o dia que mais milagres, segundo a nossa visão distorcida, mais milagres ele teria feito, maiores curas ele tinha feito, maiores atendimentos à família, e no entanto ele, despedido da multidão, estava sentado ali à beira da praia, desolado. E os discípulos perguntam para ele: mestre, hoje que você deveria estar regozijando, estou usando as palavras minhas, estar regozijando, porque
o reino do céu atendeu milhares de pessoas. Ele fala assim: estou triste, Simão Pedro, porque aquele que recebeu a cura, nos quais a lepra foi extinta, o seu corpo foi refeito, suas carnes remontadas, está lá numa taverna bebendo e desafiando todos aqueles que o repudiavam porque era leproso. Aquele outro que recebeu ajuda no seu aleijão está entre as mulheres bebendo, dizendo que ele pode agora gozar a vida. Aquele outro que restituiu a visão está olhando no que não devia. E tem uma série de pessoas curadas que o Humberto de Campos narra. Então Jesus conclui: curado foram das suas imperfeições materiais, mas não foram curados dos seus espíritos. E é isso que se está pensando, né? Conta-se que Marcos, que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais, eu acho que estou repetindo, alimentaram mais de 4.000 pessoas. Teria o mestre conseguido todo esse recurso? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite os seus dons de vida abundante. Então nós precisamos ter alguma coisa no nosso coração. Essa é a afirmação do Emmanuel. Nós precisamos ter alguma coisa em nós, né? Então a imagem compele-nos a meditar nisso, né? Deu para entender isso? Eu não vou entrar em mais detalhes, porque poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós, para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? E ele coloca mais: a usina poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Nós temos uma usina, as hidroelétricas, as grandes hidroelétricas, possante, mas se eu não tiver interruptor aqui, eu não acendo a luz. Se eu não tiver tomada, eu não toco os aparelhos. Não faria essa transmissão se eu tivesse a tomada simples. No entanto, a usina produz milhões de megawatts, né? Milhões, trilhões. Mas se eu não tiver quero que nós acompanhemos o raciocínio. Nós já estamos terminando a nossa exposição. Se não tivermos uma tomadinha, o que essa tomada significa? Que ela significa a iluminação e a serventia de todo o nosso salão, não é? Todo o nosso salão. Ele fala tomada, mas incluamos aí interruptores, né? E os acessórios. Então, ela significa isso. Então, se nós não tivermos, está aí a resposta
das petições não serem atendidas na mesma grandeza, no mesmo teor, porque não se tem aquela tomada. Essa tomada se chama boa vontade, se chama fé, se chama coragem, se chama disposição, se chama trabalho, né? E cada um vai tendo o acessório. Então precisamos ter algo. Se alguém quer ser curado, vamos supor, alguém vem no centro espírita com um problema obsessivo, mas ele tem que querer ser curado, ele tem que ter a vontade, ele tem que fazer a sua parte, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que ter algo, senão ele não recebe. Se ele não tiver esse dispositivo, não tiver alguma coisa, se ele tiver, né, alguma coisa, será multiplicado, né? Aquele que tem um talento, se ele colocá-lo em evidência, esse talento se multiplica. Aquele que tem alguma coisa, e nós podemos observar isso no nosso dia a dia. Nós chegamos a uma certa idade, aqui vou me usar como exemplo, né? Porque acho que só eu que sou velho aqui, né? Então nós chegamos numa certa idade e tem hora que a gente não tem vontade nem de levantar. Sinceramente não tem. A gente senta num lugar, parece que o sofá ou a cadeira, parece que tem um imã ou uma cola que a gente não consegue despegar nada daquele sofá. No entanto, a gente sai fazer uma caminhada, nossa, nos primeiros passos, nos primeiros metros, dá uma vontade de voltar para trás e deitar numa cama. Mas, no entanto, a gente vai exercitando, vai fazendo o esforço, você chega nas últimas voltas. Eu estou falando isso porque ultimamente eu só dou volta aqui. Eu primeiro caminhava até os quilômetros por aí, agora tenho que me limitar às voltas, né? Também acompanhar os ditames do meu corpo. Mas a gente chega nas últimas voltas tranquilo, embora o cansaço normal, né, da condição física do nosso corpo, mas já não tem mais aquele desânimo, não tem mais aquela vontade de voltar para a cama, né? Embora mais tarde a gente tome banho e vai deitar de novo, mas a gente ganha. E se a gente não fizer, é a mesma coisa que acontece. Quantos dias nós, todo mundo, né? E hoje é dia que eu tenho que ir no centro. Mas, nossa, a minha vontade era sentar aí, assistir um bom filme, assistir o futebol, assistir a novela, ou então mesmo deitar, porque eu estou tão exausto, eu não tenho coragem de sair daqui. Então a gente precisa, a gente tem compromisso com os companheiros, ou quer receber um passe, a gente vem arrastando. A gente chega aqui, tudo desaparece, e a gente volta voando para casa, né? A gente volta tranquilo. Será que foi simplesmente a espiritualidade que nos deu força? Não resta dúvida que foi essa espiritualidade que nos deu força, mas foi a nossa disposição que fez com que se multiplicasse as poucas forças ou as pouca disposição que nós tínhamos. Então é importante que nós tenhamos alguma coisa para que a espiritualidade, para que Deus nos atenda, né? Então, assim como a usina não pode fazer o milagre de acender a luz se nós não fizermos a instalação dentro da nossa casa, né? A nossa casa, também
nem Jesus não pode fazer nada. E como eu disse a princípio, nós não sabemos, quando ele fala que Jesus precisa que nós tenhamos alguma coisa, nós ainda não entendemos o processo pelo qual se faz o atendimento espiritual, principalmente para nós atender no que tange às nossas dificuldades materiais, às nossas limitações. Então, por essa razão, a gente não sabe como, e nós precisamos, né? Mas nós vamos ver isso mais adiante, nós vamos estudar e procurar. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz, o reconforto, mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. A voz do Mestre, ela continua inesquecível, ressoando em nós. Que tendes? Então, se nós queremos receber alguma coisa, temos que ter. Nós, para aprendermos alguma coisa, precisamos fazer o sacrifício de nos alfabetizar. De começar a decorar o A, E, I, O, U, né, o ABC, o ABCD, né? Precisamos conhecer os números, os algarismos, né? Os algarismos, aprender a juntar aqueles algarismos, juntar os caracteres do alfabeto, as letras, né? Para formarmos as sílabas, depois as palavras, e das palavras as frases, para que hoje nós leiamos corretamente, para que hoje nós calculemos com tranquilidade. Mas nós precisamos ter isso primeiro. E pasme, eu vou dizer uma coisa: se nós aprendermos isto com amor nesta existência, na outra existência o aprendizado é muito mais fácil. Porque vocês sabiam que o professor quase nunca ensina? Mas o professor, tem alguns professores aí, me perdoe a expressão, né? O professor quase nunca ensina. O que o professor faz? O professor nos faz recordar aquilo que nós já sabíamos em outra existência. Isso na visão espírita. Porém, de vez em quando nós vamos defrontar com matéria que nós não conhecemos na existência passada. Aí sim o professor passa aquilo e são essas matérias que nós vamos ter mais dificuldade de apreender, né? De assimilar e guardar dentro de nós. Mas nós aprendemos, porque se nós temos, assim como quando nos alfabetizamos, aprendemos a ler e escrever, a somar e multiplicar e dividir com facilidade, com rapidez, nós que já aprendemos, quando nós que já aprendemos muitas coisas da lei de Deus e colocamos em prática, nos serão facilitados os passos seguintes, né? Os passos na continuidade do nosso. Então precisamos, ele diz que tendes, infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve surgir de nosso eu, em nosso favor. Então, era isso que a gente, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, mas acho que era isso só. Em qualquer terreno de nossas realizações, essa já é um comentário final. Em qualquer terreno de nossas realizações, da vida mais alta, apresentemos a Jesus alguma reduzida migalha de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Então,
tem que partir de nós. Eu achei essa mensagem muito profunda para nós meditarmos. Você vê que o Emmanuel vai buscar numa frasezinha, numa pergunta: que tendes? Mostrando que nós precisamos ter uma coisa. Acredito que eu fui claro naquilo que eu queria colocar para você. E vamos agora para... Vamos, né? Obrigado pela atenção. Um beijo em cada coração. E vamos para os passos. Eu convido os médios que estão escalados para a noite de hoje para se dirigirem